Amém. Continuando assim a leitura do livro de Guerra e Ataque, da doutora Rebeca Brau, capítulo 10. Eu vou continuar a leitura do capítulo 1, na verdade, na página 10. Então vamos lá. A batalha sempre tenta nos colocar em armadilhas sagazes. Não havia nenhuma orientação sacerdotal desta vez, como no caso de Jericó. O milagre da abertura do Mar Vermelho foi seguido pela batalha contra os amalequitas, na qual Deus confiou a espada a Josué. Êxodo 17. Não houve um grande milagre em Ai, como houve em Jericó. O mesmo é verdade na história da igreja. Na época dos apóstolos, muitos milagres eram realizados, porém, desde então os milagres têm ocorrido cada vez com menor frequência e, em geral, costumam ser exceção, não regra. Perceba a palavra de encorajamento da parte de Deus a Josué. O líder de Israel está temeroso, pois acabara de sofrer uma derrota humilhante. Ele até mesmo havia questionado a Deus se ele estava na retaguarda junto com eles na ocasião. No entanto, Deus diz a Josué para não temer e ter bom ânimo, exatamente a mesma coisa que Deus havia lhe dito em Josué capítulo 1. A ordem de Deus de não tenha medo era continuamente repetida a Moisés, a Josué e à igreja. A palavra para ter bom ânimo é sempre dada aos líderes cuja coragem está estilhaçada, acompanhada de uma grande tarefa ordenada por Deus. A derrota nos torna temerosos. Nós ficamos desencorajados quando sucumbidos ao pecado ou tomamos decisões ruins ou erradas. Ficamos paralisados e perdemos a esperança. Nossos inimigos parecem mais entrincheirados e preparados do que nós. Ficamos com medo de voltar à guerra. Não importa quantas vitórias tenhamos tido no passado ou quantos feitos de Deus chegamos a testemunhar. Uma única derrota é capaz de remover de nós a vontade de lutar. Josué já estava caminhando com Deus há muitos anos e havia visto coisas prodigiosas. Ainda assim, até mesmo ele precisava de uma palavra do Senhor, pois não passava de um ser humano comum. Assim como nós, somos pessoas temerosas, temos medo do conflito, da guerra, de um futuro incerto e quase que todos da morte. Esse medo nos tira a liberdade de dar à sociedade o poder de nos manipular com ameaças e promessas. Às vezes, o medo pode ser mais debilitante do que o próprio inimigo. O fato é que a única coisa que pode nos impedir de conquistar a terra é o medo dentro de nós, ou nossa própria incredulidade ou falta de coragem. A única forma de o inimigo obter êxito no confronto é permanecermos paralisados de medo. No entanto, Deus sabe quando precisamos receber uma palavra dele. Quando nos deparamos com a derrota, ele prontamente tem para nós uma palavra de encorajamento que nos garante sua presença conosco. Ele simplesmente quer que voltemos a obedecê-lo. Depois de termos confessado e purificado nosso coração, é hora de nos colocarmos novamente de pé e voltarmos para a guerra. Nenhum fracasso tem de ser o resultado definitivo. Deus é fiel
e amoroso com cada um de nós. E está sempre pronto para nos dizer o mesmo que disse a Josué: não tenha medo, não desanime. Talvez essas sejam as palavras que você precise ouvir. Está sofrendo alguma derrota? Está perdendo a esperança? Sente que o inimigo está vencendo você? Então Deus está lhe dizendo: não tenha medo, não desanime. Preste atenção ao que diz o livro de Deuteronômio. Quando vocês forem à guerra contra os inimigos e virem cavalos e carros e um exército maior do que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército: ouça, ó Israel, hoje vocês vão lutar contra os seus inimigos. Não desanimem, nem tenham medo. Não fiquem apavorados, nem aterrorizados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos para lhes dar a vitória. Deuteronômio 20, versículo 1 a 4. Ao lembrarmos o livro de Josué, podemos aprender a guerrear e a vencer essa guerra hoje mesmo. Então, o que a igreja, o que inclui você, pode aprender com essa antiga batalha em Ai? Que podemos ter uma vida de vitórias se nos afastarmos do mal, deste mundo, nos desviarmos dos nossos erros e confessarmos e começarmos a andar em obediência e confiança novamente. Só porque fomos derrotados pelo inimigo, como foi Josué em Ai, isso não significa que não podemos alcançar a vitória amanhã. Vendo a história de Acã, Ai e Josué, podemos aprender que servimos a um Deus de vitória. Bem, quanto tempo? 7 minutos. Deus nos traz a esta terra e nos dá a vida como presente. Mas há inimigos habitando a terra e Deus quer que exterminemos esses inimigos cheios de mal e de pecado, para que nos separemos da dependência do mundo e depositemos nossa confiança nele. Ele quer que usemos o nosso corpo mortal como instrumento de justiça e promete estar conosco em meio à batalha. Ele nos dá a promessa de que um dia estaremos completamente livres de todas essas coisas e que serão arrancadas de nós a vergonha. Amém? Eu vou parar aqui no capítulo, na página 13 e vou dar continuidade ao capítulo 1 no próximo vídeo. Deus abençoe.